quando se fala da dicotomia entre haver deputados em exclusividade de funções e que poderão ser entendidos como carreiristas, foi assim que o Sr. Professor João Tita Maurício utilizou o nome. É um nome, enfim, muito vulgar também, com que apelidam muitas vezes as pessoas que estão na política de serem carreiristas. Eu diria que não concordo com essa designação genérica. Não concordo porque conheço pessoas que estão na política, e nomeadamente na Assembleia da República, que têm tudo menos carreiristas. Pelo contrário, abdicaram das suas carreiras, ou definitivamente ou temporariamente, provavelmente até carreiras com algum sucesso, quer material, quer profissional, e abdicaram para virem a desempenhar uma função que eu acho que é uma função nobre, que não deve ser apoucada com designações como carreirista. E, portanto, eu recuso-me a entender este lugar, porque, como eu disse na minha intervenção, um lugar de deputado é um lugar que é um lugar de honra, que é uma honra servir o país nesta instituição, e por outro lado, implica também que as pessoas que para aqui vêm, e por aí a minha opção pela exclusividade de funções, eu acho que devem estar disponíveis para fazer sacrifícios pessoais, familiares e materiais. Quem não tiver esse espírito, não vale a pena vir, porque ninguém é obrigado a vir para aqui. A questão da exclusividade coloca-se, para mim, nos seguintes termos. Então, se as pessoas, quando são convidadas para um cargo de ministro, imediatamente abdicam e renunciam a dezenas de cargos, provavelmente em muitos conselhos de administração e conselhos fiscais de muitas empresas, para irem em exclusividade para a função ministerial. Se as pessoas, quando são eleitas para presidente de uma Câmara Municipal, renunciam à sua vida profissional para se dedicarem à Câmara Municipal em exclusividade, eu não consigo compreender, porque, a não ser radicando no privilégio, os tais privilégios de que falava o Dr. Paulo Moraes, este não é tão maldito como tudo isso, mas é um privilégio a pessoa estar aqui, ainda por cima a adquirir um bom nome na praça, ou pelo menos um nome sonante, e ao mesmo tempo estar a tratar da sua vida ao lado, no seu gabinete, no seu consultório, com a sua atividade, e exercendo, de facto, a função de deputado em part-time. Para mim, isso é um bocado chocante. E ainda é mais chocante também quando há deputados que, estando aqui a tempo inteiro, e que têm uma presença assídua, e que trabalham, se calhar, 7 dias por semana, estão a falar para um desses, e que trabalham muito para lá das 40 horas, e que, em termos até remuneratórios, ganha quase o mesmo do que os colegas que levam a maior parte da sua vida a defender casos em tribunal ou a fazer negócios nas suas empresas, porque têm uma vida dupla. Isso eu acho que é uma injustiça também relativa, para não dizer absoluta, e relativa, que é a mesma função, é exercida de duas maneiras completamente diferentes. É uma questão de opção. Em relação ao Dr. Paulo Moraes, eu queria só dizer o seguinte. Portanto, a sua intervenção não trouxe nada de novo que não tenha já dito e escrito em todo o lado. Portanto, aquelas acusações, chamamos-lhe assim, a deputados desta Casa, portanto, nominando-os mesmo, e com as funções em que acha que há uma incompatibilidade e conflito de interesses, nada houve aqui de novo que eu não tivesse já lido nos seus artigos e até em entrevistas, e já o disse também em conferências onde eu assisti e outras onde li que o senhor proferiu. Eu só lhe perguntava uma coisa: quantos processos judiciais é que essas declarações já lhe trouxeram? Já foi condenado ou não? Quantos processos, que processos é que estão neste momento em curso? Porque é evidente, eu falei com vários colegas que fazem parte da lista das acusações, portanto, que o Sr. Dr. Paulo Moraes mete o dedo na ferida e diz aqui há situações claras de incompatibilidade e de conflito de interesses. Eu próprio os convidei a vir aqui, porque eu digo, se o Sr. Doutor escrevesse de mim aquilo que escreve desses colegas, pode ter a certeza que no primeiro virado de esquina onde o senhor estivesse a falar, eu estaria lá a confrontá-lo, porque quem não deve não teme. E, portanto, é uma oportunidade perdida de alguns colegas terem vindo aqui e nós também ouvirmos os argumentos do outro lado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Enfim, para ser telegráfico e para o debate ter mais dinâmica, devo só fazer um pequeno ponto para referir o seguinte.
as incompatibilidades e os conflitos de interesses não existem apenas no Parlamento. Em Portugal é um fenómeno generalizado na política, no Governo, no Banco de Portugal, nas entidades reguladoras, nas maiores câmaras. Portanto, isto é um problema generalizado. Naturalmente que eu hoje falei aqui apenas da incompatibilidade de deputados, em primeiro lugar porque é esse o tema do debate, obviamente, não íamos alargá-lo, penso que não teria interesse abordar outras temáticas hoje. Primeiro, porque é o tema do debate, e em segundo lugar, porque a incompatibilidade dos deputados e este tipo de conflitos de interesse é particularmente mais grave, porque, queiramos ou não, a Assembleia da República é sede da democracia, enquanto sede tem outro tipo de responsabilidade simbólica. E por isso, naturalmente, que eu poderia elencar aqui muitos outros exemplos de conflito de interesses real em entidades reguladoras, no próprio Banco de Portugal, etc, etc. O Sr. Deputado Mendes Bota disse, e bem, que eu digo sempre a mesma coisa. E, de facto, eu digo sempre a mesma coisa porque a situação é exatamente sempre igual também. Portanto, o problema de fundo é esse. Sendo certo que, apesar de eu dizer sempre a mesma coisa, dou sempre novos exemplos, o Sr. Deputado se calhar não terá reparado, mas eu dou sempre novos exemplos, porque a lista de exemplos é interminável. Em cada intervenção que eu faço sobre esta matéria, trago sempre 2 ou 3 nomes novos, naturalmente que há alguns que refiro com mais cuidado e mais frequência, pela importância que eles têm em termos da vida económica ou financeira do país, porque é evidente que quem está na Comissão Parlamentar Eventual de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira a Portugal, portanto a Comissão que acompanha os trabalhos da Troika, evidentemente tem uma muito maior influência na vida de todos nós do que quem está na Comissão Parlamentar que trata dos assuntos de cultura, pela sua dimensão económica. Mas eu gostava de dizer o seguinte, eu referi aqui um conjunto de nomes, tinha uma lista de 5, 6 vezes em quantidade, porque efetivamente a quantidade, em particular, de parlamentares que está nesta situação ambígua de ser deputado e ter interesses privados é de facto de dezenas. Não é efetivamente a maioria. Quando nós falamos de um Parlamento de 230, devem ter reparado que eu falei, algumas dezenas, são cerca de 50 e tal, que têm este tipo de conflitos de interesses mais patentes. O que quer dizer que há uma maioria que não tem este problema. O que é grave, no meu ponto de vista, é que toda essa maioria de deputados deveria tentar resolver este problema. Ou seja, eu acho que todos aqueles que não fazem nada no sentido de mudar este tipo de situação, não sendo culpados, são cúmplices. E, de facto, a única exceção é, efetivamente, o deputado Mendes Bota, que, pelo menos, está aqui preocupado com o assunto, e eu não tenho visto, e falo com muitos parlamentares, igual preocupação de parte de mais nenhum deputado, a não ser, de facto, honra-lhe seja feita, o deputado Mendes Bota, porque os outros deputados, muitos deles, porque nem sequer têm dimensão política e sabem perfeitamente que se apontarem estes defeitos àqueles que estão mais envolvidos em negócios, provavelmente na próxima legislatura não põem cá os pés, porque não têm peso político, porque há aqui um pequeno problema, é que, curiosamente, os que fazem mais negócios são os que, na hierarquia partidária, têm mais poder. E, portanto, são esses que têm possibilidade de escolher os outros, que, das duas, uma, ou estão ali para os pagiar e abanarem a cabeça a tudo que sim, mas, portanto, também se vão manter, só assim também se percebe, que se vão manter, muitas vezes, na função parlamentar, deputados que não dão qualquer contributo, porque bastará apoiarem os que andam a fazer negócios. Isto é realmente dramático, porque depois assistimos a um Parlamento em que há uns que sabem o que andam a fazer, que é fazer negócios, e há outros que não sabem o que andam a fazer, andam apenas a apoiar esses que são os que mandam mais. Mas deixe-me dizer-lhe que eu tenho, deixem-me dizer-lhes a todos, apresentei aqui alguns nomes, mas teria muitos mais nomes para apresentar, porque de facto é grande a promiscuidade e sobretudo a promiscuidade ao nível dos maiores negócios. Porque o que é dramático é que aqueles que efetivamente mandam mais nos partidos, acabam por mandar mais no próprio Parlamento e nas estruturas, nas direções parlamentares, sendo uma minoria, são aqueles que dominam 90% dos negócios. Ou seja, são uma minoria que domina a maioria dos interesses. Para responder muito diretamente à questão que me colocou, quem é que me pôs até hoje processos? O único processo que eu tive até hoje de deputados por causa deste tipo de intervenções foi de um deputado que se chama Altino Bessa, que eu confesso que nem sei quem é, não conheço, pela seguinte razão, obviamente não posso entrar em detalhes sobre o processo ainda vai no início, e como imaginam, da forma como funciona a justiça portuguesa, daqui a 6 anos provavelmente o processo ainda estará em curso, se não for arquivado, entretanto. E qual é a razão que deu origem a este processo que ele me colocou? Tem a ver com o seguinte, um aspecto que eu não referi aqui na minha intervenção,
a comissão de acompanhamento das parcerias público-privadas, ou uma comissão eventual também para fiscalização da matéria das parcerias público-privadas, e tinha na sua constituição, vejam bem, 3 deputados ligados ao setor imobiliário. Não interessa agora quem são, enfim, para não estar aqui a trazer mais nomes. Mas um que eu efetivamente foquei era o deputado Altino Bessa, na medida em que ele é acionista, é dono de uma empresa que tem, que faz, como é que se diz, madeira para a construção civil, parquês, etc, etc. E eu achava, e continuo a achar, que não fazia qualquer sentido ter na Comissão Parlamentar que fiscaliza a matéria das parcerias público-privadas, deputados direto ou indiretamente ligados ao setor da promoção imobiliária e construção civil. E, portanto, este foi este facto que terá dado origem ao processo que ele resolveu pôr-me enquanto denunciante, mas eu devo dizer que não estou muito preocupado com qualquer tipo de processos, sejam deste deputado, seja de quem for, por uma razão muito simples. É que os dados que eu vou referindo, que referi aqui, que refiro em artigos que escrevo regularmente nos jornais, ou seja, em que contexto for, os dados são objetivos, comprováveis e documentados. Tudo o resto é o exercício da minha liberdade de expressão, que, como disse na minha intervenção, é o direito que me está constitucionalmente consagrado. Portanto, eu sou livre, tenho o direito e tenho até o dever, neste momento, de exercer a minha opinião. Os dados são comprovados, portanto, enquanto a Constituição me permitir o direito constitucional de exprimir a minha opinião. E enquanto aqueles dados que eu referir forem todos comprovados, sendo que grande parte destes são dados que inclusivamente estão no site do próprio Parlamento, nem todos, mas muita desta informação existe no site do Parlamento. É claro que há outra que efetivamente está escondida. Agora, é por isso que eu não vejo qualquer novidade e não me causa surpresa que esses parlamentares não apareçam aqui para falar comigo. Porque se eles escondem aquilo que fazem, porque é que não são de esconder eles próprios? É natural que não apareçam.